O vento carregava poeira e silêncio. A estrada de terra se estendia vazia sob o céu vermelho do entardecer. No meio do nada, uma figura caída. Ela respirava, mas parecia que cada fôlego custava a vida inteira. Quando ele se aproximou, seus passos quebravam o silêncio seco do sertão. Ela ergueu a cabeça, os olhos cheios de medo e dor. "Isso vai doer?" A voz dela era um fio. Ele parou, olhou para as próprias mãos marcadas pelo tempo e pelo fogo e respondeu baixo, quase num sussurro que o vento levou: "Já doeu demais." O mundo pareceu parar. E então ele estendeu a mão. "Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é João Batista. Tenho 52 anos e sou fazendeiro aqui no interior de Minas, numa terra que herdei do meu pai e que carrega mais história do que eu gostaria de lembrar. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O dia estava morrendo devagar, como costuma morrer no sertão. O céu tinha aquela cor de sangue velho, misturado com poeira e cansaço. Eu vinha voltando da cidade, onde tinha ido buscar mantimentos e algumas ferramentas para consertar a cerca que o gado tinha derrubado na semana passada. A estrada era longa, solitária, do jeito que eu gostava. Quanto menos gente, melhor. Eu tinha aprendido isso depois de perder tudo que importava. Silêncio era companhia suficiente. Mas naquele dia, o silêncio foi quebrado por algo que eu não esperava ver. Lá na frente, no meio da estrada, uma figura caída. De longe, achei que fosse um animal. Talvez um cachorro ferido ou um veado que tinha fugido de algum caçador. Mas quando me aproximei, senti o peito apertar. Era uma mulher. Ela estava de bruços na terra, o vestido rasgado nas costas, os pés descalços cobertos de poeira e sangue. O cabelo escuro caía sobre o rosto, escondendo qualquer expressão. Puxei as rédeas do cavalo e desci rápido, o coração batendo mais forte do que devia. Ajoelhei ao lado dela, tentando ver se ainda respirava. Foi quando ela se mexeu. Um gemido baixo escapou dos lábios rachados, e ela virou a cabeça devagar. Os olhos dela se abriram, mas não havia vida ali. Só medo. Medo puro, cru, do tipo que congela o sangue de quem olha. Ela tentou se afastar, arrastando o corpo na terra, as mãos tremendo como folha ao vento. "Não!" ela sussurrou, a voz falhando. "Não me machuca de novo." Eu ergui as mãos, mostrando que não tinha intenção nenhuma de fazer mal. "Calma, moça. Não vou te machucar. Tô aqui para ajudar." Mas ela não acreditou. Continuou se arrastando, até que as forças acabaram e ela parou, respirando fundo, os olhos ainda fixos em mim. Foi então que ela perguntou, a voz quebrando no meio das palavras: "Isso vai doer?" Eu olhei para ela, depois para as minhas mãos. Mãos de homem que trabalhou a vida inteira. Mãos que seguraram corda, fogo, ferro. Mãos que também tinham causado dor, mesmo sem querer. Engoli seco e respondi, tentando colocar alguma coisa de humano na voz. "Já doeu demais." Ela piscou devagar, como se estivesse tentando entender o que eu tinha dito. Então, pela primeira vez, vi uma lágrima descer pelo rosto sujo dela. Não era lágrima de medo. Era de alívio, porque alguém finalmente tinha reconhecido a dor que ela carregava. Peguei minha jaqueta de couro, ainda com cheiro de tabaco e suor, e coloquei sobre os ombros dela. Ela se encolheu no pano, abraçando-o como se fosse a única coisa segura no mundo inteiro. "Vou te levar para a fazenda." Eu disse baixo. "Lá você fica em paz." Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos e deixou o corpo relaxar pela primeira vez em quem sabe quanto tempo. Carreguei-a nos braços até o cavalo. Ela era leve demais, parecia que não comia há dias. Subi na sela com cuidado, ajeitando-a na frente e comecei a cavalgar de volta para casa. O sol já tinha desaparecido completamente e a noite caía rápido, trazendo com ela o frio cortante do sertão. Mas eu não sentia frio.
Sentia outra coisa. Algo que eu achava que tinha morrido junto com minha família anos atrás. Sentia que ainda podia ser útil, que ainda podia salvar alguém. Quando chegamos à fazenda, acendi a lamparina na varanda e levei a moça para dentro. A casa era simples, com paredes de tijolo cru e cheiro de lenha. Coloquei-a no sofá velho perto da lareira e acendi o fogo. As chamas começaram a dançar, iluminando o rosto dela. Só então eu vi direito as marcas, roxos nos braços, cortes nas pernas, cicatrizes antigas que falavam de um passado que eu não queria imaginar. Peguei água limpa, um pano e comecei a limpar os ferimentos. Ela estremeceu algumas vezes, mas não gritou. Apenas mordia o lábio e deixava as lágrimas caírem em silêncio. Quando terminei, cobri-a com um cobertor e sentei na cadeira de frente. Fiquei ali, só olhando o fogo, pensando em como o destino é estranho. Eu, um homem que tinha fugido do mundo depois de perder tudo, agora era responsável por alguém que também tinha sido quebrada. Será que eu ainda sabia como cuidar de alguém? Será que ainda valia a pena tentar? A morena finalmente dormiu, a respiração ficando mais lenta, mais calma. Eu fiquei acordado a noite inteira, vigiando a porta, vigiando as sombras, porque algo me dizia que quem fez aquilo com ela ainda estava por aí. E se viesse atrás dela, ia ter que passar por cima de mim primeiro. O sol entrou pela janela, como sempre faz no sertão, quente e sem piedade. Eu estava na cozinha preparando café quando ouvi o barulho dela se mexendo no sofá. Virei devagar, sem fazer som, e vi que ela tinha acordado. Os olhos ainda estavam inchados, mas agora havia algo diferente. Uma fagulha pequena, quase imperceptível de esperança. Ela olhou ao redor, reconhecendo o lugar, e então me viu. Por um momento ficamos assim, só nos olhando, até que ela falou, a voz ainda fraca. "Por que você me ajudou?" Eu coloquei a xícara de café na mesa e sentei na cadeira de frente para ela. "Porque eu sei o que é estar quebrado e ninguém estender a mão." Ela piscou. Surpresa. Acho que não esperava uma resposta tão direta. "Você tem nome?" perguntei. Ela hesitou, como se até o nome fosse pesado demais para carregar. "Ana. Meu nome é Ana." "João," eu disse. "João Batista." Ela assentiu devagar e puxou o cobertor mais para perto do corpo. Ainda não confiava em mim completamente. Não que eu pudesse culpá-la. "Você está com fome?" perguntei. Ela não respondeu, mas o estômago dela fez isso por ela, roncando baixinho. Levantei e preparei um prato simples, pão, queijo, um pedaço de carne seca que tinha guardado. Coloquei na frente dela e esperei. Ana olhou para o prato como se fosse uma armadilha. Mas a fome venceu. Ela pegou o pão devagar, deu uma mordida pequena, depois outra. E então começou a comer com uma urgência que partia o coração. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e me olhou. "Obrigada." Não era só pela comida. Era por tudo. Pela água, pelo cobertor, pela dignidade de não ter sido tratada como lixo. Eu apenas acenei com a cabeça. "Descansa, ninguém vai te machucar aqui." Os dias que se seguiram foram estranhos, mas de um jeito bom. Ana começou a se mover pela casa, ajudando aqui e ali. Lavava a louça, varria o chão, alimentava as galinhas. Não falava muito, mas também não precisava. A presença dela já era suficiente para preencher o vazio que eu carregava há tanto tempo. Uma tarde, enquanto eu consertava a cerca nos fundos, ela apareceu com um copo d'água. Eu parei, limpei o suor da testa e aceitei. "Você não precisa fazer nada," eu disse. "Eu sei," ela respondeu, "mas eu quero." Foi a primeira vez que vi um sorriso no rosto dela, pequeno, tímido, mas real. E aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. À noite, sentamos na varanda, ouvindo os grilos e o vento. Ana quebrou o silêncio. "Você perdeu alguém, não foi?" Eu olhei para o horizonte, onde o sol já tinha ido embora há horas. "Perdi todo mundo." Ela não perguntou mais nada. Apenas ficou ali, sentada ao meu lado, dividindo o peso do silêncio. Mas a paz nunca dura muito no sertão. 3 dias depois, ouvi o barulho de cavalos se aproximando.
Eram 3 homens, sujos, armados, com cara de quem não tinha nada a perder. O líder deles desceu do cavalo e caminhou até a varanda, os olhos frios como gelo. Tô procurando uma mulher. Cabelo escuro, olhos castanhos. Ela passou por aqui? Eu me levantei devagar, a mão repousando no cinturão perto da faca. Não vi ninguém. Ele sorriu, mas era o tipo de sorriso que congela o sangue. Tem certeza? Porque ela é minha, e eu quero de volta. Ana apareceu na porta, o rosto pálido. Quando viu o homem, seu corpo inteiro começou a tremer. Ele viu ela e o sorriso ficou ainda mais cruel. Aí está você, querida, vamos, está na hora de voltar para casa. Dei um passo à frente bloqueando a passagem. Ela não vai a lugar nenhum. O homem me encarou, a mão indo devagar para o revólver. Você não quer se meter nisso, velho? Já me meti, respondi firme. Por um momento achei que ele ia sacar. Mas então ele recuou, ainda sorrindo. Tudo bem, mas a gente volta. E da próxima vez não vai ser tão educado. Eles montaram nos cavalos e foram embora, deixando uma trilha de poeira e ameaça. Ana entrou correndo na casa e se trancou no quarto. Eu fiquei ali, na varanda, sabendo que a tempestade estava só começando. Eles voltaram na madrugada, como eu sabia que iam. O barulho dos cavalos cortou o silêncio e eu já estava acordado, esperando. Peguei a espingarda velha que meu pai tinha deixado, carreguei as 2 balas e fui para a varanda. Os 3 homens desceram, mas dessa vez não vieram conversar. Vieram para pegar o que achavam que era deles. O líder apontou o revólver para mim. Última chance, velho. Entrega a mulher ou a gente acaba com você. Eu segurei firme a espingarda. Ela não é propriedade de ninguém. Ele riu, um som seco e vazio. Você não entende. Ela me deve, e eu sempre cobro minhas dívidas. Ana apareceu atrás de mim, segurando uma faca da cozinha. A voz dela, antes tão fraca, agora soava firme. Eu não devo nada a você. Você tirou tudo de mim. Mas aqui eu achei algo que você nunca vai entender. Dignidade. O homem apertou os dentes, a raiva tomando conta. Então, vocês vão partir juntos. Ele ergueu a arma, mas antes que pudesse atirar, o estrondo rasgou o ar. Não foi minha espingarda, foi o rifle do xerife que tinha chegado silenciosamente pelo outro lado. O braço do homem explodiu em dor, o revólver caindo na terra. Os outros 2 levantaram as mãos, sabendo que a luta tinha acabado. O xerife desceu do cavalo, velho conhecido meu dos tempos de guerra. João, você sempre arruma confusão. Eu ri, ainda segurando a espingarda. Não procuro, ela me acha. Os homens foram levados e a fazenda finalmente ficou em paz. Ana me abraçou pela primeira vez, chorando, mas agora de alívio. Obrigada, por tudo. Eu apenas segurei ela, sentindo que talvez, só talvez, eu ainda tivesse algum propósito nesse mundo quebrado. Os dias voltaram a ser calmos. Ana ficou. Não porque precisava, mas porque quis. A fazenda, antes vazia e silenciosa, agora tinha vida. Risadas, conversas, esperança. E eu, um homem que achava que tinha perdido tudo, descobri que às vezes a redenção chega na forma de alguém que também precisa ser salvo. No sertão, a poeira cobre tudo, mas ela não apagou a verdade. A verdade de que mesmo depois de tanta dor, ainda é possível recomeçar. E assim termina mais uma história do sertão, onde a poeira cobre quase tudo, mas nunca a verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa aquele like. Ajuda demais o canal. E se inscreve para não perder as próximas. Conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio todos. Até a próxima e que Deus te abençoe.